Olha só, mais um ônibus foi incendiado na capital mineira. Foi o segundo em menos de 24 horas. Desta vez foi no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova. O fogo destruiu o coletivo e atingiu parte de uma casa. Vamos acompanhar. As chamas podiam ser vistas de longe. Uma fumaça escura toma conta do local. O fogo assustou os moradores. O Leonardo foi o primeiro a chegar. O fogo tinha começado a partir do painel e foi começando para o fundo do ônibus. A primeira reação foi chamar os bombeiros. O ônibus em chamas ameaçava atingir esta casa. A fumaça começou a entrar na casa, né, e o fogo estava começando a pegar no telhado. E o telhado é de madeira e o medo era começar a pegar fogo dentro da casa. O Reginaldo, que mora em frente ao ponto, ouviu as pessoas gritando na rua. Assim que abriu o portão de casa, deu de cara com o veículo queimando. Desesperado, ele tentou apagar as chamas. Eu puxei a mangueira para tentar minimizar o fogo, mas parece que estava pegando mais fogo ainda. Os militares chegaram pouco tempo depois e iniciaram o combate. E começou o combate nos dois lados do ônibus, protegendo a casa e apagando o incêndio. Foram gastos mais de 5 mil litros de água. Depois de muito trabalho, as chamas foram controladas, mas ainda havia muita fumaça. E o excesso de combustível provocou o início de um novo incêndio em um dos pneus. Teve um momento de reinibição, mas a gente combateu e extinguiu totalmente o incêndio. A casa, que fica ao lado do ponto final, ficou com as paredes chamuscadas. Ninguém ficou ferido, mas o fogo danificou parte da estrutura. Os portões da casa, as câmeras de segurança, uma parte do carro que estava dentro da garagem, pinturas, cerâmicas, janela, algumas coisas danificaram sim. Este foi o segundo ônibus incendiado na capital em menos de 24 horas e também pode ter sido uma ação criminosa. Segundo a polícia, 2 homens chegaram, um deles estava armado. Eles obrigaram as pessoas a sair e, em seguida, atearam fogo no coletivo. O vídeo no celular mostra o momento exato em que os suspeitos chegam e surpreendem os passageiros que aguardavam o motorista para seguir viagem. As pessoas descem correndo e, de repente, um homem usa um isqueiro e arremessa um objeto para dentro do veículo. Ele vai embora em seguida. O ônibus da linha 627, que liga o bairro Mantiqueira até a estação Venda Nova, ficou destruído. Também não sobrou nada do primeiro coletivo atacado na manhã desta sexta-feira. O motorista contou para a polícia que ia começar a jornada de trabalho quando foi rendido por criminosos armados e encapuzados. Eles o obrigaram a desembarcar do coletivo, espalharam combustível e atearam fogo. Antes de fugir, eles deixaram um bilhete com reivindicações de detentos. Quem mora na região acordou com a fumaça e o barulho das explosões. Eu acho um absurdo, né? São os vândalos, né? São os vândalos. O coletivo da linha 1502 faz o trajeto do bairro Vista Alegre, na região oeste, até o bairro Guarani, na região norte da capital. Com menos 2 ônibus para atender a população, mais uma vez os usuários do transporte público foram os mais prejudicados. A destruição de um bem público só prejudica quem usa o transporte público, não vai prejudicar um governante. Um governante não utiliza transporte público, utiliza transporte privado, não vai prejudicar nada para ele. Prejudica para os trabalhadores que usam ônibus e transporte público todos os dias.